Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de artes com vocês, aqui do 8º ano IEJA 4, tá? Da aula 5, então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos para a hora da correção, a atividade da aula 4, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, marque um X na alternativa que melhor corresponde com a sequência da tirinha. Qual habilidade artística podemos notar na tirinha? Então, na letra A, estilista, quem assinalou estilista está correto, tá? Então, vocês podem observar, né, a moda, a garota lá na moda e tudo mais. Então, é a profissão da habilidade artística estilista. Vamos para o segundo quesito. Identifique a tirinha e marque a alternativa verdadeira. O quadrinho representa qual tipo de arte existente? Então, se você assinalou a letra C, arte visual, está correto, né? O boneco começa a se questionar, diz assim, oxe, o que quer dizer aquela imagem ali? Então, é uma arte visual. Terceiro, observe atentamente as diferentes opções logo abaixo e responda. Qual profissão artística pode-se perceber na imagem? Então, vocês observando bem a figurinha do menino lá, né? Uma maquete. Então, letra B, arquiteto. Quem assinalou arquiteto, que está dentro da nossa aula, a nossa aula anterior, de número 4, quem assinalou está certo. O 4 e penúltimo, encontre a opção correta observando as seguintes alternativas. De acordo com a aula sobre habilidades artísticas, qual profissão a imagem representa? Quem marcou a letra D, designer de games, está certo. Viu? O garoto está lá pensando como é que vai montar um joguinho de game, pensando nos personagens e tudo mais. E o quinto e último está dizendo o seguinte. De acordo com a aula, localize a alternativa verdadeira. Qual profissão visual o desenho quer mostrar para o público? Se você marcou a letra C, outdoor, representando a publicidade, está correto, tá bom? Aí observem bem o desenho ali, que realmente é um outdoor mostrando uma publicidade. E agora vamos para a nossa aula de número 5, que se trata sobre os diversos tipos de danças tradicionais e improvisadas. Então, nesta aula, aqui vamos conhecer os diversos tipos de danças folclóricas brasileiras e improvisadas. Muitas vezes o nosso Brasil é tão grande, tão gigantesco, né? Cheio de culturas, de diversidade cultural, mas não temos a noção da quantidade de danças, de músicas brasileiras que existem aqui nesse nosso Brasil. Eu falo de gênero musical, tá certo? Não as músicas da atualidade, tipo Anitta, esses outros gêneros musicais aí da atualidade aí que tocam nas rádios. Eu falo na questão do gênero musical, na questão folclórica, no contexto da história e da arte visual. Enfim, conhecer o nosso país artisticamente. Então, vamos primeiro conhecer a importância da dança. Então, as danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade e têm origem anônima, passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. Então, a importância da dança, né, praticamente de geração em geração, é patrimônio de toda a humanidade e que faz parte das nossas vidas. O folclore brasileiro é rico em danças, que representam as tradições e a cultura de uma determinada região, então ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras.
sabendo que o folclore é muito importante para a história de um país, aqui vamos destacar alguns exemplos de danças que fazem parte do nosso folclore brasileiro. O primeiro deles é a samba de roda, que é uma manifestação cultural que mistura dança, música e poesia. O samba de roda nasceu, né, no recôncavo baiano e se expandiu pelo país, com raízes africanas e elementos da cultura portuguesa. O estilo é composto por músicos que tocam instrumentos como ganzais, atabaques, reco-reco e viola, que são os instrumentos representativos desse samba de roda. Aí é bem interessante que vocês podem observar as cores, a diversidade de cores, tudo tem um contexto histórico ali, né? Por exemplo, teve as suas raízes africanas e também os elementos da cultura portuguesa. Tudo isso nascendo aí uma, um estilo de dança que é o samba de roda e que faz parte do nosso país, né? O legal é isso. Maracatu. O maracatu é um ritmo musical com dança típico da região pernambucana e que reúne uma interessante mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Possui uma forte característica religiosa. Os dançarinos representam personagens como duques, duquesas, embaixadores, rei e rainha, enfim. Vocês podem observar, né, por exemplo, alguns exemplos de maracatu nação, porque dentro do maracatu existe o maracatu nação e o maracatu rural, tá? Aí aqui a gente pode destacar o maracatu nação, que tem muitos elementos da cultura portuguesa, indígena e afrodescendente aí, ó, afro-brasileiras. Agora o frevo, né? O frevo, que tem origem no século XIX na cidade de Recife, em Pernambuco, e foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. O frevo é uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. Então, podemos observar aí o frevo com a sua sombrinha, as suas cores, a diversidade da alegria, o sorriso no rosto de quem está contagiado com a dança. Enfim, o frevo é uma dança alegre que mobiliza tanto a tua parte corporal, né, a tua mobilidade corporal lá, e também é uma terapia que aumenta mais a tua autoestima. Então é bacana. Até as crianças ali estão ali no ritmo do frevo. Aí tem até uma musiquinha, né? Quando o frevo começa, nanana, por aí vai. Baião, vamos falar do baião. É um ritmo musical com dança típico da região nordeste do Brasil. Os instrumentos usados nas músicas de baião são triângulo, viola, acordeon e flauta doce. A dança ocorre em pares, homem e mulher, com movimentos parecidos com o do forró. Dança com corpos colados. O grande representante do baião foi o grande Luiz Gonzaga, né? O mestre Luiz Gonzaga aí, que o grande saudoso Luiz Gonzaga, que marcou história e foi uma lenda do nosso baião aí. É como um grande amigo meu fala, né? Uma lenda, né? Então, é o baião, né? A grande lenda aí, Luiz Gonzaga, que também mostra alguns exemplos aí de outros personagens históricos que podemos notar, né? O Lampião, o rei do cangaço. Muitas danças, né, e estilos musicais homenageiam o virgulino, né, o Lampião. A catira, vamos falar da catira, que é um ritmo musical e estilo de dança com maior recorrência na região sudeste e região centro-oeste do Brasil. Então já é um estilo de dança mais relacionado com o centro-oeste do nosso Brasil. E é caracterizada pela batida das mãos e dos pés. É um dos estilos mais famosos do folclore brasileiro, com origem de culturas como portuguesa, europeias.
africana, indígena e espanhola. Então, vocês podem observar que todos esses elementos é que fazem da catira ser o que ela é, uma dança brasileira com suas raízes e elementos de outros povos e de outras culturas. Na Espanha não existe o sapateado, né, aquele estilo mais de roupas vermelhas, roupas intensas, né? Pronto, então na catira existe a batida dos pés, o jeito da batida das mãos, e é bem interessante isso, né? Todos esses elementos junto com a cultura portuguesa do vira, 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 vem. E é isso, são esses elementos dentro da catira. Vamos falar agora sobre a quadrilha junina, que também é uma dança bem regional, bem bacana e que vale a pena conhecer, né, o seu contexto histórico. Porque muitas vezes a gente gosta do momento ali, no meio da galera, de curtindo lá, né, mas a gente não entende a história, a origem daquela dança, daquela música, daquele estilo musical, enfim. A gente tem que sempre se questionar, sempre saber a origem de uma coisa, de outra, para a gente se situar naquilo, tá bom? Então, a quadrilha, também chamada de quadrilha junina, ou quadrilha caipira, ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva muito popular no Brasil. Essa dança de teor caipira é típica das festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de junho e julho em todas as regiões do país, né? Principalmente aqui no Nordeste brasileiro, né? Na Paraíba, Caruaru, que é a capital do forró, né? Que agora já não tem uma exclusividade ali agora, mas o importante é a cultura que está ganhando, né? Outros locais ali. O importante é a cultura se expandir. Por ser uma dança caipira, sua linguagem se aproxima da coloquial e dos meios sertanejos e nordestinos. Se vocês observarem bem, a origem da quadrilha junina também é uma origem medieval, né? Tanto a forma das vestimentas, como as cores, as danças ligeiras, né? São danças de origem medieval ali. Então, é um estilo de dança mais voltado para o povo, né? As bandeirinhas, as barraquinhas, os fogos de artifício, o balão, toda aquela magia, né? As fogueiras. Vamos agora para o carimbó. E o que é o carimbó? É uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, o estado da região norte do Brasil. O carimbó do Pará, ele foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente foram incorporadas influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas, tá bom? O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. Foi uma espécie de refúgio ali, né? Uma espécie de escape ali, para sair daquela rotina do trabalho e também era só para um momento de lazer, mas isso foi se tornando algo tão tradicional que virou uma dança tradicional brasileira, com algumas características de povos indígenas, de europeus e africanos, para o enriquecimento desta dança. E, por último, né, vamos falar sobre o malambo. E o que seria o malambo? É uma dança de desafio de sapateado que procura imitar todos os movimentos do homem do campo, o homem do campo a cavalo. Também é dançado no Uruguai, país que reivindica sua autoria, e no Rio Grande do Sul, em meio a tantas tradições do sul do Brasil. Então vocês podem observar, né, que existe também uma origem aí dentro dessa dança do malambo, que é a dança tanto a parte do Rio Grande do Sul, né, que é os gaúchos, como também do Uruguai e da Argentina. Esses dois países que eu acabei de citar, Uruguai e Argentina, né, têm a sua origem espanhola, então já dá para ter uma certa referência de onde eles pegaram esse ritmo do sapateado e dessa intensidade do malambo, tá bom? Então é isso. E o Rio Grande do Sul pegou também
porque também faz parte ali, está no eixo ali dos dois países, Argentina e Uruguai. É o Rio Grande do Sul, né, com a sua cultura do gaúcho, do chimarrão, mas que é isso, tchê? Aquele jeito das gírias e tudo mais, que faz parte, né? Faz parte da nossa cultura do nosso Brasil. As nossas gírias são as nossas riquezas também. Então, recapitulando a aula de hoje, estudamos sobre os diversos tipos de danças tradicionais improvisadas. Aprendemos um pouco sobre a importância da dança. O samba de roda, conhecemos um pouco. Também conhecemos sobre o maracatu, um pouquinho do maracatu, do frevo, do baião, da catira, da quadrilha junina, do carimbó e, por último, do malambo, tá certo? Então, isso aqui foi mais uma aula de hoje, né? Aqui são as referências para a realização do material. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, aí tem os links disponibilizados aí, tá bom? Então é isso. Essa foi mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!